E já estamos de volta com o programa Comando Geral e o ano começa com uma chacina que choca o país. Sempre tem uma pergunta, qual a motivação disso tudo? E aqui em Umuarama nós também tivemos uma realidade não tão diferente, né, doutora Micaela, que foi um latrocínio que aconteceu. Eu queria ver com você, a gente vai conversar com a psicóloga agora que vai falar sobre essa patologia desses criminosos. Não sei se a gente pode definir assim. Qual o perfil desses dois? Tivemos essa chacina em Campinas, onde uma pessoa, esse assassino, ele matou 12 pessoas, né, e depois se suicidou. E aqui em Umuarama nós tivemos aí esse caso, esse latrocínio, onde um adolescente ele foi morto aí com requintes de crueldade. Perfis diferentes, como que você pode definir esses criminosos? Olha, Thalita, infelizmente nós tivemos essa realidade aqui próximo a nós, é um caso que ocorre que sempre choca. Eu falo, quando a gente começa a conversar com a população, começa a conversar com amigos próximos que souberam do caso, não tem como não ter conhecimento disso, todo mundo fica muito espantado, né? Porque nós nunca esperamos uma perversidade, uma maldade do ser humano próxima. Quando a gente vê algo longe, distante. Quando ocorre dentro da nossa cidade uma realidade dessa, todo mundo fica perplexo e fica muito assustado, se perguntando como que um ser humano, um sujeito pode chegar a tamanha crueldade. E quando chega próximo a nós, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, da nossa zona de conforto, isso choca. E aí a gente para pensar o que leva um sujeito a ter esse tipo de conduta. Dentro da nossa realidade psíquica, dentro da psicologia, a gente divide essa questão da personalidade em três grandes estruturas clínicas, que a gente define depois de um diagnóstico, como que o sujeito é. Nós temos a neurose, que é um conjunto de forma geral. Somos todos neuróticos, dentro de uma normalidade, né? Que a gente coloca assim, normalidade, porque o que é ser normal hoje? Porém, essa normalidade é aquilo que a sociedade exige que a gente tenha de conduta, que seja aceita para viver dentro desse contexto, cada um dentro da sua sociedade, com a sua cultura, com a sua conduta. Porém, nós temos mais outras duas estruturas que aí elas têm essa questão, que é a psicopatologia, que a gente coloca dentro para estudar isso, que são os psicopatas e os perversos. E dentro desses dois contextos que você abordou, que foi a chacina de Campinas e, infelizmente, aqui em Umuarama, essa atrocidade que aconteceu com esse jovem, nós temos duas estruturas aí que são hipotéticas. Por quê? Porque nós não temos como analisar e fazer o diagnóstico real. A da chacina de Campinas, o pai de família, que era uma pessoa contida como normal, trabalhava, tinha uma vida normal, cotidiana, fazia as atividades, levava o filho para passear. E com isso, o que aconteceu? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais o caso a fundo, a gente entende o que motivou esse pai a esse assassinato em massa, né? Digamos assim, porque ele entrou, esperou o momento certo, preparou tudo. Tudo premeditado, né, doutora? Tudo muito premeditado, porque ele deixa cartas, né? Ele deixa áudios, ele faz a compra de um revólver uns 2 anos anteriores ao acontecimento. E ele, dentro dessa estrutura, desse contexto geral, o que a gente pode pensar? Em uma questão de um perfil. Não estou afirmando que seja, né, porque a gente não tem como fazer esse diagnóstico, mas um perfil psicopata. Então, que ele vai, dentro dessa conduta, se preparando, vendo o histórico dele, que foi feita uma análise, ele já tinha boletim de ocorrência contra a violência com a mulher, ele já tinha algumas condutas. Então, aí a gente pergunta, nossa, mas qualquer pessoa que está no meio que a gente trabalha, um colega de trabalho, alguém muito próximo, alguém da família, pode ter uma personalidade dessa maneira? Pode. Porque não tem um perfil de uma pessoa que é louca, digamos assim. Esse aqui é louco. É uma pessoa que, quando uma pessoa está em surto, a gente consegue verificar isso. Porque ela, então, tem condutas que fogem atípicas ao contexto social. Porém, quando uma pessoa normal, um psicopata, um psicótico, ele começa a criar esses meios, ele dá sinais. E esses sinais é que tem que ser observados. Então, ele começa, em algum tempo, observar
dentro da família, comportamentos agressivos, ele começa a premeditar, ele ameaça de morte essa família, ele fala para a mulher dele que ele quer matar, que ele vai matar, ele até... Lendo um pouquinho sobre o caso dele, que a gente tem acesso na internet, alguns outros psicólogos também de Campinas começam a falar, eles falam o quê? Que esse sujeito, ele começou a falar que ele teria vontade de matar alguém da família dela para fazer ela sofrer. Então, ele dá indícios, ele dá características, de forma geral, do que ele iria fazer. Não dessa forma que ninguém esperava isso. Mas ele começa a demonstrar dentro da sua conduta, do seu cotidiano normal, que tem alguma coisa de diferente e que tem que ser tratado. Doutora, mas em que momento, assim, porque imaginamos, ele tinha uma afronta contra a ex-mulher, mas ele mata o filho e depois se mata. Se ele tinha algum problema com a ex-mulher, por que não que seria a conduta correta, mas por que não só matar a mulher? Essa pergunta é bem pertinente, porque aí entra numa questão social que eu acho muito importante a gente ressaltar e fazer. Eu acho que é um tema que a gente podia refletir e colocar na sociedade para pensar. Porque ele deixa uma carta, e nessa carta que ele deixa para todo mundo falando, ele trata a mulher com muito desprezo. Ele coloca a mulher, usa um termo muito pejorativo, né? Não sei se a gente pode usar o termo aqui, mas ele... Pode falar, ele usa como vadia. Então, ele usa esse termo várias vezes dentro da carta, colocando que as mulheres, esse tipo de mulher não merece viver, esse tipo de mulher não merece ter a vida, que ela precisa sofrer, que ela precisa ser punida. Mas ele está falando, e aí a gente tem que refletir, porque tem uma professora de filosofia que levanta um ponto que é a Márcia Tiburi, que ela fala sobre uma conduta muito interessante, que faz uma reflexão sobre o que esse homem veio a fazer, sobre o que é essa questão de incitação a mulher não ter esse lugar, a mulher ser tão desvalorizada. E ele coloca todo esse contexto, porque no momento da separação, a justiça fica ao lado da mulher, o governo fica ao lado da mulher. Aí ele vai ampliando num contexto de modo geral social, que tudo é voltado para essa mulher, é valorizada a mulher e ele não tem nada. Então, esse contexto que ele coloca, que a mulher não tem esse valor, que ela não merece ter esse valor, e por conta desse, porque ela faz um afastamento do filho, e acontece esse afastamento judicial, porque a mãe prova que ele tem alguns problemas, já tinha boletim de ocorrência para pedir o afastamento do pai. Então, ele podia ter a visita, porém com supervisão da mãe na casa. E ele fala que isso não é justo. E tem graus de psicopata, doutora? No caso, esse que matou em massa, é um grau mais avançado? Tem aquele psicopata que tem um outro tipo de linha? Tem isso dentro da psicologia? Tem. Dentro de cada estrutura clínica, nós temos muita diversidade. Então, a gente não pode falar, assim, 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 é uma receita pronta. Não, a gente tem que entender, porque para ser formada essa constituição de personalidade, e aí é um caso muito importante a gente pensar, uma outra questão. Para a gente formar essa constituição, ela vem sendo constituída dentro da nossa família. Então, desde o momento que nasce até os 2 anos, a gente forma a primeira constituição de personalidade, desculpe. A partir daí, ela vai sendo construída e agregada com conteúdos do biopsicossocial. Então, do meu biológico, que eu nasci, com o meio que eu estou e o meu emocional. Então, o que evidencia é o que essa pessoa pensa, reflete e tem grau, sim. Porque eu posso ter, de acordo com a minha história de vida, um contexto de ter maior incidência, menor incidência, ou posso também, que aí nesse caso, por isso que eu digo que a gente sempre tem que estar atento às pessoas que estão próximas da gente, é a questão dos sinais.
Então, todos dão sinais. Qualquer estrutura clínica aqui, qualquer neurose, a psicose, a perversão, ela vai começar a dar sinais de algo que está ocorrendo que não está certo. E aí a gente Quais tem que seriam esses sinais? Porque, como você disse, qualquer pessoa pode desenvolver um surto, pode se tornar um psicopata? Não é qualquer pessoa que pode se tornar um psicopata. O que acontece? Qual que é a diferença? Ela tem que ter uma estrutura psíquica constituída para isso. Tem algumas pessoas que, desde digamos assim, da adolescência, que é onde a gente faz a reidentificação emocional, a reidentificação da personalidade, que dali a gente fala agora, eu posso, tanto que diagnóstico do psiquiatra e de psicólogo a gente só dá para falar, ó, ele está dentro dessa ou dessa estrutura depois da adolescência. Antes... Já se formou. Já se formou. Então, antes a gente não faz isso. Porém, ela está constituída. Né? A gente não vai constituir isso num adulto. Porém, tem pessoas que ficam sob controle, digamos assim, ela tem um potencial, uma personalidade, só que o meio que ela vive, o social dela, contém esse, digamos assim, esse desejo interno, psíquico, que é controlado. Porém, pode ter um engatilhamento para desenvolver. Para potencializar que estava dentro dela. Então, não tem como alguém, eu sou um neurótico e vou me tornar. Não existe isso, porque senão a gente começa a ficar com medo, um receio, sem necessidade. É um limiar, só que uma pessoa que, então, tem essa característica, tem isso na sua constituição de personalidade, pode ter digamos assim, um estopim. Sabe quando a gente vai acender uma bomba, daí coloca ali aquela pólvorazinha, liga e começa e vai explodir? Que na minha percepção foi o que aconteceu com esse sujeito de Campinas. Então, no momento que começa a acontecer, porque ele tem uma vida, digamos assim, dentro de um padrão aceitável pela sociedade. Se casa, tem uma família, tem um filho, trabalha, sai de casa todos os dias, tudo normal. Só que quando começa a ser contrariado, começa a vir a questão da separação, o afastamento dele do filho, ele começa a movimentar a questão, a mulher não vale nada. Então, essa mulher não vale, as mulheres todas não valem nada, a gente tem que fazer... Já não gosta mais da família, da ex-mulher? E você perceba que ele espera o momento certo, porque é premeditado, aonde tinham várias, porque na carta que ele deixa também, ele coloca que ele vai tirar a vida de várias mulheres, para que essas mulheres que ele vai tirar do planeta aqui, essas mulheres não vão causar mal a outros homens trabalhadores como ele. E aí tem um outro ponto que me chamou muita atenção, nesse caso, foi a questão social, porque nós vivemos um momento, agora em 2016, que foi muito pesado. Dentro da psicologia político-econômico-social falando, dentro da psicologia, a gente fala que a gente tem a lei, que é o nome do pai, a gente coloca dentro da psicanálise. Essa lei é uma lei maior que nos rege. Dentro desse caso, ele coloca muito também, esse homem, como deixa essas descrições, coloca que ele foi muito injustiçado, que o governo não faz as coisas corretas, que os políticos... Então, quando a gente olha de um contexto geral, isso daria mais outra matéria para a gente pensar, mas só para pincelar um pouquinho, quando a gente pensa num contexto geral, a gente está sem uma ordem maior acima de nós. Uma ordem que tem um comando, que nos fala assim, olha, agora a gente tem que seguir uma linha, a gente tem um direcionamento, a gente tem uma regra, a gente tem uma lei. Em 2016 aconteceram fatos sociais que tiraram essa lei, tiraram esse nome do pai grande, que rege uma certa conduta, uma lei. Então a gente está um pouco, digamos assim, desprotegidos de uma realidade muito pesada. Então, desprotegidos de alguém que era para nos cuidar, para cuidar do nosso governo, para direcionar o nosso país, também a gente não tem. Ficamos à mercê. À mercê. Aí você vê muitos episódios dentro de 2016. A gente teve o caso do estupro coletivo contra uma mulher, então assim, que é banalizada, que não merece ser cuidada. A gente tem outras chacinas que ocorreram, que não tiveram uma repercussão. No final do ano, também na virada, o caso do metrô, né? Que um vendedor ambulante foi morto por querer ajudar. Né, os homossexuais se passaram por ali que eles achavam que não tem cabimento, não tem uma lei. Então a gente vê que esse contexto social que nós estamos vivendo agora e que a gente
está enxergando e vendo, a gente sempre teve, com certeza. Porém, eu acho que ele está aumentando, está maior. E essas personalidades que têm essa potencialidade, enxergando esse meio e contexto social, parece que abre uma portinha maior para que isso possa ser feito. Então, tem uma autorização para ser feito, porque a gente não tem uma lei maior. Então, por isso que a gente tem que pensar, analisar, ver realmente quem está próximo a nós. E vindo para Umuarama, doutora, tivemos esse caso desse latrocínio. E como eu conversei há alguns dias atrás com o coronel, né, o comandante do 25º Batalhão, disse para ele a pergunta que não quer calar, porque parece que não basta você roubar e matar, teve que torturar o adolescente. Qual o perfil desses criminosos, desses bandidos e por que uma atrocidade desse tamanho, doutora? Então, quando a gente vê e ouve, né, essa questão com esses requintes de crueldade, com esses requintes de maldade, aí a gente vê a grande diferença de um neurótico para alguém que tem uma patologia. Por quê? Eu sempre faço uma comparação do seguinte: um neurótico, se você pegar um animalzinho, um cachorrinho de estimação, você teria coragem de pegar esse animalzinho de estimação, ir até a janela e jogar para ver ele espatifado lá embaixo? Normalmente não. Não. Um neurótico, ele não tem prazer em ver o sofrimento no outro. O neurótico, ele não consegue, ele se angustia. Ele pode ter transtorno obsessivo-compulsivo, ele pode entrar em depressão, ele pode ter um pânico, ele pode ter várias questões, mas ele não vai ter prazer em ver a maldade. Já quem tem uma patologia é comprometido, e infelizmente nós temos essa estrutura dentro do nosso contexto social, em qualquer cultura, porque isso não é a nível de cultural, digamos assim, a Brasil, a China, os muçulmanos, não é nesse sentido, é no sentido de convivência com as pessoas. Então, dentro dessa estrutura patológica, quem faz esse tipo de coisa, ele perde o contexto, ele perde o fio de ligação com a sociedade. Porque ele não acha que ele está errado, ele não sente remorso, ele não vê que ele está fazendo errado, porque para ele está fazendo certo. Então, se esses bandidos, eles foram lá para roubar e por algum motivo esse menino pode ter feito alguma coisa que eles não gostaram, ou eles por mero prazer falaram, vamos fazer alguma coisa com esse menino, sequestrar o garoto e fazer maldade. Infelizmente, a gente está à mercê desse tipo de pessoa. Então, a gente tem, quando tem essa patologia, essas pessoas, eles têm o prazer em ver o sofrimento do outro e não sentem culpa. E esses dois perfis têm tratamento, doutora? Para esses dois perfis de criminosos? Ou quando se trata de um paciente que já passa, né, para ser um bandido, já não tem mais jeito, ou já passou dessa fase de um tipo de tratamento psicológico mesmo? Ok, por exemplo, quando a gente tem, vamos começar pelo de Campinas, né? Ele tinha uma estrutura, se ele tivesse visto, se talvez o meio dele, o social dele tivesse acolhido, tivesse feito um tratamento, ido para um psiquiatra, um psicólogo, acompanhamento médico, controlar tudo isso, pode ser que teria controle, né? Agora, quando a gente fala de alguns bandidos, por exemplo, eles já estão no meio, eles estão colocados. Nós temos uma coisa que agrava muito, o nosso modelo penitenciário. Infelizmente, falar que o modelo penitenciário que a gente tem recupera alguém, na minha opinião, eu acho que não recupera de forma alguma. Pelo contrário, dentro de uma penitenciária, quem conhece, ou a gente que vê pela televisão, ou tem a oportunidade de conhecer, você vê que é algo desumano. Eu acho assim que não, a pessoa pode fazer o que ela, né, cada um faz e arca com as consequências dos atos que faz, porém, eu acho que todo mundo merece dignidade. Então, colocar esse sujeito dentro de uma cela eu estou dando um exemplo aleatório aqui na minha cabeça. 5 pessoas e colocarem 20 lá dentro, 20, 30, tem que ter revezamento para dormir, porque a pessoa não pode dormir. Então, o que isso vai causar naquele sujeito?
Se ele já tem um potencial, ele fica lá encarcerado dentro dessa realidade, dentro desse contexto, ele vai sair falando, não, agora eu não vou fazer mais mal para ninguém? Não ressocializa ninguém. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar, tem que refletir, e eu acho que as autoridades estão começando, porque a gente vê um movimento falando, pensando, que a gente teve essas rebeliões agora também no Brasil, de forma geral, que também aconteceram atrocidades dentro dessas rebeliões, que foram mandados vídeos, eu acho que muita gente viu e assusta. Mas, então, o que a gente pode fazer? Eu acho que é pensar pelo meio social, pensar que as autoridades pensem nessa questão de uma conduta de prisional, né? Porque a gente tem que refletir sobre isso. E como que esse sujeito, como que a gente vai querer tratamento para esse sujeito se não tem condições nem quando ele é preso de ter alguma coisa lá dentro? Então, como que a gente vai ter o desejo que esse sujeito se reabilite, que ele tenha um tratamento, que ele tenha uma conduta, que ele seja acompanhado por um psiquiatra, um psicólogo? Como? Então, aí a gente fica com isso em aberto, né? Não é algo que o conjunto todo nos deixa assim. Não sei se a doutora quer abordar mais alguma questão em relação aos criminosos, mas eu tenho mais uma pergunta para a gente finalizar, não sei se é o caso. Agora, em relação à família, né, desse adolescente, como que seria uma orientação, principalmente para essa mãe, né? Não que a dor do pai seja menor, mas para essa mãe, principalmente em relação ao psicológico dela, imaginar que o filho, além dela não ter mais a presença do filho, o filho foi morto, aí numa situação que eles realmente tiveram esses requintes todos de crueldade em relação ao adolescente, né? O filhinho dela. Bom, todas as famílias, isso assim, a gente fica com, como eu sou mãe também, a gente sempre se coloca no lugar. Quando sofre, a gente que tem um filho também, que ama, que cuida, é muito difícil falar disso, porque é algo que mexe com toda a nossa sensibilidade. Porém, todas as pessoas, tanto a mãe, o pai, o irmão, tem mais um irmão, né? A família tem mais um irmão. Esses outros familiares também de Campinas, assim como todos que passam por uma violência desse nível, todos têm um trauma. Não tem como não falar que não existe. É um trauma sério, é um trauma que dói demais e é uma dor que eu imagino que a gente só consegue, eu falo, não é imaginar, porque só cada um, como Caetano dizia, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é e de viver o que tem que viver, né? De vivenciar aquilo que tem que passa e que a gente não escolhe. Então, não são escolhas. Né? Todo mundo, quando passa por um trauma, fala: mas se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse agido de outra maneira? No caso dessa mãe, né, que estava em viagem, deve passar tudo isso na cabeça. E não tem, porque talvez esses bandidos estavam esperando exatamente o momento que não tivesse ninguém na casa, ou que tivesse só um adolescente que não ia poder se defender de uma maneira como se tivessem os pais. Então, a gente tem que pensar, confortar o coração, cada um dentro da sua crença, da sua realidade, e pensar se tem um trauma que tem que ser também acolhido, esse trauma, né? De todas as, como eu disse, todas as pessoas que são vítimas de uma brutalidade, são vítimas de uma realidade como essa, a gente tem que refletir. A gente tem que pensar, tem que procurar também toda pessoa que passou por esse trauma se apresentar, porque a dor e chorar é o esperado de todo mundo, né? Todos têm que viver esse luto, né? Exatamente. Tem que vivenciar esse luto, qualquer pessoa, ela precisa ter esse tempo de elaborar, mas se caso fique algo que machuque demais, que eu não consigo sair disso, eu não estou conseguindo me recuperar, eu não estou conseguindo vivenciar, aí tem que procurar ajuda também. Né? Uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica. Primeiro são os familiares, é o que eu sempre falo. O amor da família, eu acho que é o primordial e o principal. É ter esse acolhimento das pessoas próximas, de amigos, de familiares, quem puder acolher. E eu acho que a nossa sociedade brasileira, ela faz muito isso. Todo mundo sempre mandando muita mensagem. Você vê que qualquer tragédia, qualquer coisa que ocorra, o brasileiro em si, ele tem essa questão de de se mobilizar, de se comover. Nós somos um povo muito afetivo, muito amoroso. Então, isso ajuda a acalentar também o coração dessas famílias que passam por isso. Porque a gente vê que, então, muita gente que nem faz parte da história não fica quem.
né? Ela se envolve, manda suas orações, manda né, as suas frases de apoio, vão até a casa dessas pessoas. Mas quando tudo isso passou, a gente sofre, tem que chorar, tem que passar, tem que sentir. Mas passou tudo isso, deu tempo da elaboração desse luto e ainda está uma dor dentro, aí também tem que procurar ajuda. Por quê? Porque é muito difícil. Né? E o sujeito ter que enfrentar uma dor a gente no dia a dia, quando a gente sofre uma decepção, quando tem algo que angustia, quando tem algo que nos faz sofrer, a gente já precisa de suporte, não é verdade? Então a gente já precisa de contenção, quanto mais por um trauma no nível que foi esse trauma, né? Ainda mais perder não é fácil. Ainda mais nessa situação, né, doutora? Doutora, quero agradecer sua disponibilidade de vir até os estúdios da TVUP. Muito obrigada pela entrevista. Conseguimos definir aí o perfil, né, desses criminosos e dessas situações tão lamentáveis que aconteceram no início desse ano de 2017.